Aleluia. Acharam aí o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17? Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Verso 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado, preste atenção nisso daqui, eu tenho ordenado. O Senhor não falou que vai ordenar, Ele já deu a ordem, já está dando a ordem aos povos que ali te sustentem. Verso 5: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. O ribeiro, que igreja? Secou. Porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Palavra do Deus vivo, linda, neste lugar. Amém? Irmão, é um texto muito conhecido. Esse texto, ele vai falar de Elias, um grande profeta, um grande homem de Deus, bastante conhecido, creio que, se não de todos nós, da maioria de nós. O profeta Elias, ele foi muito conhecido também por uma passagem bíblica aonde ele deu ordem para que chovesse. Por que bastante conhecido? Às vezes as pessoas esquecem que ele tinha dado ordem sobre a palavra dele, não caía mais chuva, nem orvalho, não caía nada naquele lugar. Mas as pessoas se lembram que sobre a palavra dele começou a chover. Se lembram talvez porque há canções que nos façam lembrar disso. Há canções como aquela que diz, né? E faz chover. Vai lembrar de um momento. Vai lembrar de um momento onde a chuva vem. E as pessoas vão lembrar automaticamente, né? Porque vai falar: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E olha que tremendo, irmão, olha que tremendo, porque nesse texto, nessa mensagem, onde o moço, o discípulo de Elias, ele foi ordenado por Elias que fosse até lá. Dá uma olhada, olha lá para o meio do alto mar, vê se a chuva está vindo, vê se você vê algum sinal. Ele foi e voltou e falou assim: nada. Vai lá de novo. Foi e voltou e nada. Daqui a pouco foi, voltou e nada. De repente ele volta com uma resposta. Fala assim: já estou vendo. É pequenininho, está lá longe, no meio do alto mar, uma nuvem, mas ela é do tamanho da mão de um homem. Não é assim que diz o texto? Só que assim que ele deu esse recado para Elias, Elias falou o quê? Vai, desce depressa, vai correndo, antes que a tempestade, antes que a chuva te pegue no meio do caminho. Vai rápido para poder avisar. Vai rápido e avisa.
Mas como assim? Era uma pequena nuvem. Ele está falando de uma grande tempestade, de uma grande chuva. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, irmãos? Que é de pequenas coisas que surgem grandes coisas. Que é de um pequeno detalhe que Deus faz tornar um grande milagre. Às vezes você pode estar olhando para você, meu irmão e minha irmã, falando assim: mas eu tenho tão pouco, eu sei tão pouco, mas eu não estou num momento tão legal da minha vida, me sinto tão pequena, me sinto tão pequeno. Mas é de coisas pequenas que Deus faz grandes milagres. A nuvem era pequena, mas era de uma grande chuva, de uma grande tempestade, irmãos. Creia nisso, que é com coisas pequenas que Deus realiza grandes milagres. É ou não é, meu irmão? Eu estava falando aqui, cheguei a comentar domingo passado, que foi de 5 pães e 2 peixinhos que Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Eram coisas pequenas, irmão. Foi somente com isso e deu para alimentar mais de 5.000 pessoas. Foi um cajado, uma vara, uma pequena vara diante de um mar. E esse pequeno cajado, essa pequena vara diante de uma imensidão de mar, foi feito para abrir o mar para o povo de Deus passar. Uma coisa pequena com um grande milagre de Deus. Aleluia. Ainda que você tenha somente enxergado uma pequena coisa, uma pequena nuvem, saia daqui sabendo que é um sinal de um grande milagre de Deus na sua vida. É um sinal de um grande milagre de Deus para cada um de nós. Se prepare, Deus tem falado isso nos últimos dias. Ainda que você pense que nas tuas mãos estão poucas coisas, que você tenha pouca coisa, coloque nas mãos de Jesus. Dê graças a Ele, que disso que Ele confiou nas tuas mãos, que você pode considerar pouco, vai vir um muito de Deus, um milagre de Deus, e grandes coisas Deus vai fazer através da sua vida, através do teu ministério, através daquilo que Ele colocou em tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas era só a introdução para a gente saber quem é esse Elias. Agora vamos para a palavra de Deus. Elias, um grande profeta, e a história vai nos contar, vai nos relatar que Elias, ele abriu a boca e os céus abriu. Lembra de uma história onde ele estava junto com os profetas de Baal? Enquanto ele orava, o céu se abriu, veio fogo sobre aquele lugar e consumiu tudo. E agora Elias estava numa situação diferente. Agora ele ora e os céus não se abrem. Ele ora e os céus se fecham. São dois momentos diferentes da vida desse profeta. Uma hora ele ora e os céus se abrem e cai até fogo do céu. Outra hora ele ora e fecha e nem orvalho cai. Sabe de uma coisa? Elias, ele entende que havia momentos na nossa vida que os céus estão abertos, mas existem momentos na nossa vida em que os céus se fecham. Ele entendeu isso muito bem. Há momentos de céus abertos, há momentos de céus fechados, mas em todo momento nós devemos louvar a esse Deus. Em todo momento, de céus abertos ou céus fechados, nós devemos adorar a esse Deus, nós devemos nos entregar a esse Deus. Sabe, irmão, nós estamos passando, e glória a Deus que estamos vencendo, por um tempo e bem longo de dificuldade em toda a terra. Não somente em Água Limpa, não somente em Volta Redonda, não somente no estado do Rio de Janeiro, não somente na nossa nação, mas há uma pandemia que assolou e assola o mundo inteiro. O mundo inteiro. Porém, nós devemos adorar esse Deus o tempo todo. Nós devemos engrandecer esse Deus e exaltar esse Deus o tempo todo.
Pode parecer que é um momento de céu fechado, mas é um momento de adorar e glorificar e de render graças a Ele, porque Ele é bom e Ele tem nos sustentado. Há um momento aonde nós devemos adorar o Senhor. Sabe, às vezes a gente passa por alguns momentos e a gente adora o Senhor somente no momento de céus abertos, somente no momento onde cai fogo do céu, onde a chuva vem, onde as bênçãos são derramadas, onde a despensa está cheia, onde abre a geladeira e não falta nada. Mas, irmãos, Elias sabia que há momento onde tem muito, há momento onde se tem pouco. E pode ter momento, e nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, onde pode secar a provisão. Mas ele entendia, e nós precisamos entender, que em todos os momentos existe um Deus no céu nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos guiando. Um Deus que mesmo que você não esteja ouvindo a voz dele, ele pode até se calar, mas ele não tira os olhos de você. Ele continua te sustentando. Ele continua te protegendo, te dando sustento e provisão. A gente precisa aprender que a nossa fé não pode estar pautada, não pode estar sustentada somente em momentos de vida. Temos que ter um fundamento. E 2022 é o ano do fundamento, estamos firmados nele, em Cristo Jesus, e a nossa fé é em Cristo, a nossa esperança é em Cristo, não é em céus fechados, em céus abertos, em dia bom ou em dia ruim, em dia onde temos de tudo, em dia que nos falta alguma coisa. A nossa fé, a sua fé, não pode estar baseada nisso. A nossa fé não pode estar baseada em um dia que o céu está aberto e outro dia que o céu está fechado. A nossa fé tem que estar baseada e fundamentada em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e temos que o adorar e louvar e engrandecer o nome dEle o tempo todo. Sabe outra coisa, irmão e irmã, que me chama a atenção nesse texto? Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus fala para Elias se esconder lá junto ao ribeiro. Eu fiquei assim, como assim? Como assim Deus vai mandar Elias se esconder junto ao ribeiro? Mas esse Deus que falou isso para ele não é o mesmo Deus que falou para Gideão ir avante conquistar a cidade? Mas esse Deus que estava com Elias não é o mesmo Deus que falou para Davi? Não é o mesmo Deus que encorajou Davi a ir em frente e derrubar o gigante? Não é esse mesmo Deus? Não é esse mesmo Deus que mandou Moisés seguir em frente e libertar o povo que estava escravizado no Egito, libertar das mãos de Faraó? Mas como assim esse mesmo Deus que manda diversos homens de Deus ir à frente e conquistar e avançar, que Deus estava com ele, de repente, Damar, vira para um profeta e fala assim: vai lá e se esconde. Vai lá e se esconde. Mas é isso mesmo, irmão e irmã. Deus, ele estava ensinando e dando uma instrução a Elias: se esconda. Sabe, meu irmão e minha irmã, outra coisa que nós precisamos entender nessa noite é que há tempos de aparecer, mas há tempos de se esconder. Há tempos que a gente precisa ir à frente, Deus vai nos levantar, Deus vai nos honrar, Ele vai na nossa frente, nós vamos aparecer, as pessoas vão nos ver, nós vamos conquistar. Mas Deus é um Deus que trabalha em todo tempo.
da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, e há tempo que Deus quer nos pegar e nos esconder, quer nos pegar e nos colocar em um lugar de segurança. E nós precisamos entender nessa noite que há momentos que, como igreja, nós vamos aparecer, nós vamos romper, nós vamos adiante. Mas tem momentos onde Deus vai falar assim: não, segura aí, se esconda aqui, deixa eu sustentar, deixa eu guardar, deixa eu alimentar, deixa eu cuidar, daqui a pouco você vai. E nós vamos precisar respeitar e viver e seguir todos esses momentos. Há momentos, irmão, que o Senhor vai nos apresentar por as ruas desse bairro. Há momentos que Ele vai nos apresentar aos moradores desse bairro e bairros vizinhos. Mas vai ter momento que Ele vai nos guardar. Nós precisamos viver todos esses momentos. Veja que interessante. Olha que o texto diz que o Senhor iria providenciar água, pão e carne. Ele ia providenciar água, pão e carne. Fala comigo, o que queria providenciar? Água, pão e carne. Só que o texto vai falar que ali tinha uma fonte, tinha um ribeiro, aonde ele poderia beber água. De sede ele não ia morrer. Tinha ali, estava vindo ali de baixo. Mas pão e água Ele mandou trazer dos céus. Ele mandou trazer do alto. Não foi assim que o texto falou? Que ia mandar corvo alimentar? O corvo vem como? Vem voando, não vem voando? Sabe de uma coisa, irmão? Tem coisas na vida que Deus vai mandar que vem da terra. Tem coisas que Ele vai mandar que vem do céu. Deus vai te sustentar muitas vezes com coisas naturais. Deus vai te sustentar muitas vezes de uma forma bem natural. Mas tem vezes que Ele vai te sustentar com algo sobrenatural, com algo vindo dos céus. Tem vezes que Ele vai sustentar o teu corpo, as tuas emoções. Mas tem vezes que Ele vai fortalecer o teu espírito. Aleluia! Mas todas as vezes Ele vai te sustentar, irmãos. Deus vai te sustentar com coisas da terra, mas Ele também vai mandar milagre dos céus. Hoje é uma quarta profética, é dia de milagre. Me assusta ter gente que depois de tantas coisas que nós passamos, vivemos, relatada na Bíblia, que conseguem chegar na presença de Deus e não acreditar que quando a gente impõe as mãos e ora, o milagre acontece. Mas como assim, pastor? Acontece porque está impondo as mãos, orando, liberta. Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus de milagres. E Ele é um Deus de provisão, irmãos. Eu fico pensando, se a gente olhar, já se passaram 2 anos de pandemia, é isso? Já se passaram 2 anos. Comece a olhar a sua vida nesses 2 anos. Olhe quantas vezes Deus te sustentou com algo vindo da terra. E olha quantas vezes você não teve força para vir até a casa do Senhor e Ele te sustentou de maneira espiritual, de um milagre sobrenatural. E hoje você está aqui agradecendo a Deus e adorando a Ele. Olha o período dessa pandemia. Se Deus não tem vindo com um milagre sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a tua casa. Sabe, irmãos, eu ouvi durante essa pandemia, e também aconteceu comigo, da gente precisar de um milagre, precisar de algo, e a gente recebeu o milagre de Deus e não fazer ideia o porquê veio da mão de quem veio. Vocês já passaram por isso? Sabe o que é isso?
falou que ia sustentar e que ia ter uma ave de rapina, uma ave que é carnívora. Sabe uma coisa? Se você quiser levar de um lado para o outro e for uma carne, você não deve usar um corvo, porque ele vai comer essa carne. É carnívoro. Mas olha como que Deus é tremendo, né? Usa um animal, usa uma ave, que era improvável de levar carne até ele, para levar carne para sustentar ele. Já é um milagre. Mas isso ensina para mim e para você que às vezes o milagre de Deus vem da onde a gente menos espera. Quantos testemunhos eu ouvi aqui nessa igreja de pessoas falar assim: pastor, eu estava em casa, não tinha o que comer, e de repente a irmã tal, o irmão tal bateu na minha porta e falou assim: essa madrugada eu orei por você e Deus mandou te trazer isso daqui, e chegou com alimento na minha casa de onde eu menos esperava. Sabe o que é isso? É dessa maneira que Deus age. Quando ele mandou o corvo levar a carne, era da onde menos Elias iria esperar. E às vezes o milagre chega na tua vida da onde você menos espera, mas isso só representa o cuidado e o sustento de Deus para a sua vida. O cuidado e o sustento de Deus para a sua casa, para a sua família. E Deus vem operar milagres da onde a gente menos espera. Da onde a gente menos espera, de repente, um milagre de Deus acontece. Lembra que eu falei assim, irmão, preste atenção no texto. Deus, quando ele falou com Elias, ele falou assim: eu já tenho dado ordens aos corvos, para ele poder ir lá e te sustentar. Antes de Deus falar com Elias, ele já tinha dado ordem. Antes de Deus ir lá e falar com Elias, ele já tinha preparado o milagre. Sabe o que é isso, irmão? A gente está aqui orando, a gente está aqui buscando. Hoje é noite de oração, mas antes do teu milagre chegar até na tua mão, até na tua vida, Deus já deu ordem a esse milagre. Deus já tem preparado esse milagre. Deus já está com controle, já está enviando o milagre e o sustento para a nossa vida. Só que tem uma coisa muito interessante. Muito interessante. Olha só. Deus, ele chegou e falou assim: retira-te daqui, vai para o Oriente. E isso lá está lá no verso 3. Esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Irmão, presta atenção nisso. Deus deu uma ordem muito específica, sim ou não? Sim. Deu uma direção, apontou o caminho, falou aonde era, falou aonde ele tinha que chegar e falou que já tinha mandado as aves irem lá sustentar ele, Cristiano. Agora eu quero que você pense comigo. Se ao invés dele ter ido, se Elias, ao invés de ter ido junto ao ribeiro de Querite, tivesse ido para casa, ele tinha recebido o milagre de Deus? Pensa nisso. Se ao invés de ir junto ao ribeiro de Querite, ele tivesse ido para o deserto, ele tinha recebido o milagre de Deus? Sabe por que não? Eu sei que vocês estão esperando por esse momento que vocês gostam. Pergunte assim: por que, pastor? Por que, pastor? Vocês aguardam esse momento do culto, eu sei disso. Sabe por quê? Porque ele já tinha dado ordem às aves, já tinha direcionado o milagre. A bênção de Elias já tinha endereço e ia estar lá no ribeiro de Querite. Se ele não tivesse lá, ele não recebia a bênção. Sabe de uma coisa? A bênção do Senhor chega na nossa vida à medida da nossa obediência a Ele. Deus nos manda para uma direção, Deus nos manda para um lugar, e Ele já preparou a bênção, e a gente quer seguir os nossos próprios prazeres, nossos próprios sentimentos, e nos desviamos do caminho, e depois nós falamos assim: mas Deus não tem me sustentado, Deus não tem olhado para
mim, Deus não tem escutado a minha oração. Irmão, Ele não tem escutado a nossa oração, ou é nós que não paramos para ouvir a voz de Deus? Pense nisso. Você sabe por quê, irmão? Porque Deus já havia abençoado Elias. Já estava tudo escrito e decretado e tudo liberado num plano espiritual. Só estava esperando a obediência de Elias a ele chegar lá. Só estava esperando. A sua bênção tem uma direção, irmão. Sabe? Eu vi muita gente passar por isso. Muita gente e muitos amigos pastores conversando e falando que depois, onde voltou o culto presencial, muitos não voltaram. Eu glorifico a Deus e dou graças a Ele, porque isso não aconteceu aqui. Os irmãos permaneceram firmes, fiéis, adorando a Deus a tempo e fora de tempo. Em momento de céus fechados adoraram, em momento de céus abertos continuaram adorando ainda mais. Eu louvo a Deus. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes Deus já decretou a bênção, já falou assim: vai lá, vai me adorar hoje junto com os irmãos, vai lá na igreja hoje. E você ouviu a voz de Deus e veio e recebeu a bênção. Mas há pessoas que escutam e falam assim: ah, não vou não. Só que Deus já tinha mandado a bênção vir. Deus já tinha dado ordem aos seus anjos ao seu respeito. E às vezes a gente deixa de ser abençoado, irmão, porque a gente não é obediente à voz de Deus. Para você que está anotando, pode anotar isso aí. A sua bênção está em um lugar chamado obediência. A sua bênção está em um lugar chamado obediência. Se Elias tivesse mudado a direção, meu irmão e minha irmã, não teria recebido a bênção do Senhor. Posso te contar algo? Na casa de Deus, nessa casa aqui, chamada casa de oração, tem provisão de Deus. Aleluia. Este lugar aqui, eu tenho certeza que está a minha provisão. É neste lugar que está a minha provisão. É neste lugar que Deus me direcionou, que Deus me mandou ir. Estou grato a Deus e muito feliz. Eu não sei quantos acompanharam o nosso culto segunda-feira. Eu não sei quantos acompanharam. Mas logo após o culto, teve as nomeações pastorais. E eu fiquei muito feliz pelo privilégio, pela graça que Deus nos deu de ser nomeado para a igreja de Água Limpa pelos próximos 2 anos. Mais um biênio estaremos aqui juntos. Pela graça, pela misericórdia e pelo favor de Deus. Fiquei muito feliz, muito feliz. E quando eu vejo essa mensagem, quando eu vejo essa palavra, eu logo penso: estou no lugar da minha provisão. Quando eu pisei aqui hoje, quando eu cheguei nessa igreja e vim entrando, e eu vim pensando nessa palavra que Deus tinha para liberar para nós nessa noite, eu vim pensando assim: Deus, muito obrigado, porque eu estou no lugar da minha provisão, um lugar de obediência, aonde o Senhor me ordenou, aonde o Senhor falou para eu vir, aonde o Senhor falou para eu habitar, e eu sei que aqui o Senhor vai nos sustentar. Aqui, irmão, o Senhor vai te sustentar. Aqui, minha irmã, é onde você vai viver os milagres de Deus na sua vida. A provisão de Deus nos alcançou. A provisão de Deus alcançou essa igreja durante esse ano todo que passamos aqui juntos, porque nós temos sido fiéis ao Senhor. Deus tem honrado a nossa fidelidade ao Senhor, o nosso compromisso com o Senhor, a nossa entrega, a nossa devoção ao Senhor. E porque nós temos sido fiel a Ele, Ele tem nos honrado e tem sido fiel a cada um de nós. Aleluia.
Deus tem sustentado essa igreja, porque aqui tem um povo fiel a Ele. Irmãos, eu não vou usar esse culto de hoje para falar sobre isso, mas, matematicamente falando, humanamente falando, se você chegar na tesouraria e falar assim, porque é canônico, é normal, isso é da nossa igreja, quem é membro da igreja tem acesso aos relatórios da igreja. Se você chegar na tesouraria da igreja e falar assim, quanto que entra de oferta por mês, você pode fazer esse teste. Se quiser, pode procurar no final do culto a tesouraria e falar assim, quanto que entra de oferta por mês nessa igreja? E ela vai te falar assim, de oferta entra esse valor. Aí você vai falar assim, quando o pastor fala que comprou a ferragem toda para a fundação da igreja, você vai falar assim, não dá, a conta não bate. Quando fala que tem um projeto que já está pronto, está pago, já está em mãos, já tem a liberação da prefeitura. Quando fala que água, luz e IPTU de anos passados, está tudo pago, você vai falar assim, não tem como. Sabe o que é? Tem coisas que vão vir assim da terra, mas tem coisa que Deus manda até corvo para colher dos alimentos. É milagre de Deus. Mas você sabe por quê? Temos sido fiéis ao Senhor, à palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fala para dizer, nós falamos, nós liberamos, nós entregamos. Sabe por quê, irmão? Tem um povo que vem para essa igreja, que é fiel ao Senhor, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. E temos sido uma igreja favorecida pela graça de Deus. Sabe, este lugar é uma casa de provisão, é uma casa de bênção. É uma casa de bênção. Domingo, eu quis te fazer lembrar de ser grato por aquilo que às vezes um dia você pediu a Deus, mas que às vezes a gente murmura no dia de hoje. Mas hoje eu quero te fazer lembrar que essa casa é uma casa de bênção, é uma casa de milagres. Quantas vezes você já entrou aqui destruído, sem rumo, sem destino, sem direção nenhuma, e uma palavra, e uma resposta, e uma oração, Deus renovou a tua força e te colocou nos caminhos, e te apresentou de novo o destino que Ele tinha para a sua vida, tudo aquilo que Ele tinha escrito para você, e você tirou o foco das tribulações e começou a falar assim como Paulo: as breves e momentâneas tribulações dessa vida não se compara à glória que há de ser revelada a nós. E você saiu renovado, você saiu renovada pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor. Só você lembrar, e você vai concordar comigo, que aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de milagre, aqui é um lugar onde Deus renova casamento, tira dos vícios. Aqui é um lugar onde Deus renova ministérios, onde Deus restaura sonhos, onde Deus sustenta e onde Deus dá provisão, meu irmão e minha irmã. Eu sei que nem sempre vai ser fácil. Se eu falar para você, inclusive de saber que não é fácil, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui eu tenho falado isso. A vida não é fácil, mas com fé as coisas se tornam possíveis. Se eu disser para você hoje que é fácil, eu vou contra o que eu acredito, contra o que eu vivo e contra o que eu prego. Não é fácil. Deus vai sustentar. Mas olha para o texto que nós lemos, que vai chegar um momento onde você vai ver que a água, ela seca. Não é assim que está na nossa Bíblia? Chegou o momento que a água secou, por quê? Porque não havia chuva. Tinha tempo que não chovia. E aquele ribeiro se secou. Mas sabe, é disso daí que a gente fala, que a vida não é fácil.
Vai ter momento que parece que a provisão de Deus parou, que o ribeirão secou, que não tem mais água, que não tem mais como saciar a sede, mas só parece, porque o ribeirão, aquele ribeiro se secou, mas a provisão de Deus não. Deus falou para ele sair dali e ir para a casa de uma mulher viúva, que lá estava o sustento. Sabe, às vezes Deus faz secar uma provisão em um lugar, só para te tirar da sua comodidade, só para te tirar do lugar onde você está confortável, e continuarmos na direção de Deus. Sabe, uma coisa que eu demorei um pouquinho para aprender, e esses dias eu estava lá em casa ensinando isso para o meu sobrinho. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Isso fez muito sentido para mim e fez muita diferença na minha vida. Tem alguns anos que eu aprendi isso. Demorei para aprender. Mas vaca não dá leite. Não dá leite. Alguns estão me olhando meio assustados. Como assim? Eu bebo leite e é leite da vaca. Mas a vaca não dá leite. Tem que acordar cedo. Às vezes o sol ainda nem nasceu. Vocês já tiraram leite de vaca? Eu já tirei, já tive essa experiência. Coloquei aquele cintinho aqui com aquele banco aqui que é só um toquinho para baixo. Fui bem cedinho para poder ordenhar. Ela não dá, tem que cedo, dá trabalho, tem que tirar o leite. A vida não é fácil não. A gente tem que correr atrás do milagre, a gente tem que buscar o milagre, a gente tem que buscar, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que meditar na palavra de Deus, tem que viver uma vida de devoção. O milagre não chega assim, a bênção não chega assim, simplesmente do nada. Só que às vezes a gente acha que vaca dá leite. Não, tem que buscar, dá trabalho. A gente tem que ver uma vida, aquela vida que Deus sonhou para mim e para você. Na verdade, muito mais do que sonhar. A palavra de Deus fala que desde antes de você nascer, Ele já havia escrito todos os dias da sua vida. A gente tem que viver essa vida para poder viver os milagres de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que lutar pela nossa bênção. Eu quero dizer, falando para você que vaca não dá leite, eu quero dizer para você, lute pelo teu milagre, lute pela tua família, lute pela tua casa, lute pela verdade de Deus. Às vezes a gente fica calado, vendo injustiças acontecer. Eu não vou me lembrar direito, talvez não. Tem uma frase que diz: eu não me preocupo com o barulho da multidão, eu me preocupo com o silêncio dos justos. Irmãos, lute, não deixe a injustiça acontecer, mas deixe a palavra de Deus vencer, a palavra de Deus brilhar, a palavra de Deus guiar, a palavra de Deus resplandecer. Deus não nos chamou para ser covarde. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de Deus, obreiros que manejam bem a palavra dEle e não tem do que se envergonhar. Deus te chamou para viver grandes coisas na presença dEle. Deus te chamou para ser usado por Ele. Vai aí no verso 9. Verso 9 do texto que estamos lendo. Diz assim: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom. Está escrito aí na sua Bíblia, levanta-te? Está escrito assim? Você consegue acreditar que Deus ia mandar ele se levantar se ele estivesse de pé? Não. Mandou ele se levantar porque ele não estava de pé. Mas você sabe por que ele não estava de pé? Porque a água tinha secado. Quando a água secou, parece que a provisão acabou, e aí sim ele se lançou ao chão. Aí sim ele estava ali no chão. Mas Deus pegou e falou assim: a provisão não secou. Não é mais ou menos isso que ele falou? Estou utilizando das minhas palavras para a gente poder entender. A minha provisão não secou.
Eu só te mantive aí, te sustentei aí. É esse período que era para você ir. Agora eu quero te levar para um outro nível, para um outro passo. Sabe de uma coisa, irmão? Às vezes parece que a provisão de Deus secou, que a gente fica incomodado em algum lugar, mas a verdade é que Deus quer te levar a um outro nível de intimidade, a um outro milagre. Esse milagre Ele já fez, esse milagre já passou, Ele já te sustentou aí. Agora Ele quer te sustentar num outro nível. Só que é preciso a gente ficar de pé. Fique de pé aí. Fique de pé. Deus quer te levar a um outro nível na presença dEle. Às vezes você pode ter chegado aqui falando: Senhor, eu não sei de onde está minha provisão, eu não sei de onde vem meu milagre. Eu já vivi milagres com o Senhor, só que agora eu preciso de outro milagre. E Deus te trouxe aqui para você saber: a provisão de Deus não acabou. Pode ter secado aquele ribeirão, pode ter secado aquela nascente, pode ter parado de correr aquela água aí, mas Ele está falando: levanta-te, põe de pé, porque eu já preparei outro lugar. Assim como Ele falou para Elias: já preparei, tem uma viúva lá, já está te esperando, é só você chegar lá, ela vai te sustentar. Sabe de uma coisa, querido? Deus vai continuar te sustentando, Deus vai te continuar te colocando de pé, irmão. Aleluia. 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 Sabe, a palavra de Deus vai falar assim que Deus, Ele prova aquele que ama. Se você está passando por algum tipo de prova ou provação, se alegra em Deus, porque Ele te ama. Ele te ama. E às vezes a gente fica querendo, na hora dessa provação, Deus, Ele nos guia, nos direciona, manda palavras para a gente de instrução. Só que chega o horário da prova, e Deus manda a prova para sermos aprovados, não é para sermos reprovados. Só que tem hora que ele parece que a gente não escuta a voz do mestre. Olha só que interessante que eu falei, parece que a gente não escuta a voz do mestre. Vamos lá, aquele que ensina, que hoje é chamado de professor, um tempo atrás já foi chamado também de mestre. Na graduação, quando eu estava estudando, tanto na graduação quanto na pós-graduação, tínhamos esse hábito, porque todos eles lá eram realmente mestres. Ele nos ensinava o tempo todo, mas no dia da prova, ele só ficava nos olhando. Sabe? Não abandone Jesus porque você não está ouvindo a voz dele, não. Às vezes é só um momento de prova. Ele está quietinho ali, mas ele está vendo. Ele está esperando você colocar em prática tudo aquilo que ele já te ensinou, tudo aquilo que ele já te revelou, tudo aquilo que ele já falou através da sua palavra. Está esperando você colocar em prática somente isso: a paciência, o bom ânimo, o amor, a esperança, a fé, a confiança em Deus, saber que o milagre vem dele. Às vezes ele está quietinho esperando só você descansar nele enquanto ele trabalha. Sabe? Não abandona Cristo só porque não está ouvindo a voz dele, não, porque na hora da prova também o professor, o mestre não fala nada. Só espera você terminar a sua prova. Só espera esse momento. Às vezes Deus só está esperando a tua resposta àquilo que Ele já te ensinou, aquilo que Ele colocou no seu coração. Eu quero te dizer algo, e nós vamos adorar a Deus e logo após vamos estar orando. Mas eu quero te dizer algo: a fonte que Elias estava, ela secou. A fonte que Elias estava lá, ela secou. Mas sabe de uma coisa? A provisão de Deus não secou. A provisão de Deus, ela continuou. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Para você adorar a Deus com todo o seu ser, com tudo que você tem, você colocar em prática o Salmo 150 nessa hora. Sabe? A fonte de Elias secou, mas a fonte de água limpa não secou. A fonte de água limpa continua vindo de um trono, aonde vem água viva, direto do trono de Deus, para nos sustentar, para nos purificar, para nos manter de pé, para nos refrescar.
refrescar, para trazer refrigério. A fonte de água viva não se secou e ela continua jorrando do trono de Deus para te sustentar. Adore o Senhor nesse